Então, voltando, agora vamos resolver essas aqui. Vamos fazer a derivada da função f com relação primeiro à variável x e depois com relação à variável y. Como é um polinômio, eu tenho 3 termos, eu vou derivar termo a termo. O primeiro termo é 2x ao quadrado y e a gente vai derivar com relação a x. Bom, então o y vai funcionar como se fosse uma constante. Então, eu vou ter a constante 2 e y. 2y, então, vai ser a constante. E x ao quadrado a variável. A derivada de x ao quadrado dá 2x. Então, eu tenho 2y vezes 2x, 4xy. O segundo termo é 3x vezes y ao quadrado. 3 e y ao quadrado vão funcionar como constantes e x é a minha variável. Então, vai ser 3y ao quadrado vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, então ficou 3y ao quadrado. E o último termo, que é menos 4x, como é em x a derivada, ficou menos 4. Tá aí a primeira derivada parcial em termos de x. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio em termos de y, né? O primeiro termo, 2x ao quadrado vezes a variável y. Agora, x é uma constante e y é a variável. Então, derivada de 2x ao quadrado vezes a derivada de y, né? A constante 2x ao quadrado vezes a derivada de y dá 2x ao quadrado. Depois, 3xy ao quadrado. 3x aqui vai fazer papel de constante, y ao quadrado é a variável. Derivada de y ao quadrado é 2y, então ficou 3x vezes 2y, ou seja, 6xy. E por último, menos 4x. Aqui 4 e x fazem papel de constante, derivada de constante é zero. Então, tá aqui as derivadas parciais da primeira expressão. Ok? Deixa eu limpar. Pode fazer uma pergunta, se alguém quiser fazer. Nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. A primeira foi tranquila. Ô, Paloma, por que o 4x ele não some no y? Ele some, aqui, ó, em y ele sumiu, ele virou zero. Eu não botei ele, não. Ah, tá, entendi. Tá? Em y, ele é uma constante. Derivada de constante é zero. Entendi. Beleza? Beleza. Então, vamos para número 2. Número 2 aqui é g, né? Então, a gente vai fazer a derivada de g primeiro com relação a... Ih, meu Deus, minha letra ficou ruim. Com relação a x. E depois a derivada de g com relação a y. Eu acho que eu vou ter que fazer primeiro uma para depois fazer a outra. Porque o espaço aqui é pequeno. Vamos ver. Então, vamos começar. Primeiro, a gente tem que representar isso aqui como uma fração no expoente, né? Que aí, para a gente conseguir derivar. O que eu tenho aqui é uma função composta. Eu tenho a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado ao expoente meio. Então, na hora de fazer essa derivada aqui, a gente vai ter que fazer regra da cadeia. A gente vai derivar essa expressão com relação a g aqui, no caso, a expressão interna, que é o parênteses, e depois a gente deriva com relação ou a x ou a y, porque isso aqui é uma regra da cadeia. Então, o primeiro passo, eu vou derivar a expressão toda. Então, eu vou descer o expoente, que é meio, vou multiplicar pela expressão, sem mexer em nada, porque aqui eu estou derivando a expressão, o expoente menos 1. Beleza. Agora eu vou derivar a expressão interna. Só que aí, na hora de montar essa derivada interna, eu vou ver se é com relação a x ou com relação a y. Como é com relação a x, y vai funcionar como uma constante. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de y ao quadrado é zero, porque y está fazendo papel de constante. E derivada de menos 2 é zero. Então, ficou assim. E aí, eu vou resolver essa conta. Meio vezes 2x dá 1, né? Porque meio vezes 2 dá 2 sobre 2. Sobra só o x. E meio aqui no expoente menos 1, isso aqui vai dar menos meio. Pelo fato do expoente ser negativo, a gente joga ele para o denominador. Então, essa expressão ficou x no numerador dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado a meio positivo. Uma vez que eu joguei ele para o denominador, agora ele fica positivo. Ou escrevendo de uma forma mais
coerente, vamos dizer assim. Coerente não, que também está coerente aqui, mas relembrando que a fração meio aqui no expoente é a raiz quadrada. Então, está aqui, ó, a derivada parcial de primeira ordem com relação a x. Agora, a gente vai fazer com relação a y, né? O início do processo é o mesmo, porque a expressão é a mesma. Então, o que eu estou derivando é a expressão, então eu vou lá. Meio, que é o expoente, vezes a expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Do expoente da expressão eu tiro 1. Agora eu multiplico pela derivada da expressão que está dentro, né? Que foi a primeira derivação. E aí eu vou olhar de novo se é x ou y. Como eu estou derivando em termos de y, tudo que for x para mim é considerado constante. Então, derivada de x ao quadrado é 0, derivada de y ao quadrado vai ser 2y, e derivada de menos 2 é 0. Então, é bem parecida com a anterior, só que em vez de ter x, eu tenho y. Simplifico também, meio com 2. Aqui também dá menos meio no expoente. Então, o resultado é bem similar, só que em vez de ser x no numerador, eu vou ter y. Então, está aqui a derivada parcial dessa segunda expressão, e aqui a gente já teve regra da cadeia. Então, regra da cadeia também dá para ser combinada com derivadas parciais, né? O que importa para a gente é essa última derivada, que é da expressão, se a gente vai fazer em termos de x ou de y. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, vou limpar e vou fazer a terceira. Fechado? Fechado. A terceira é uma trigonométrica, né? Então, agora eu vou fazer a derivada de z em termos de x e a derivada de z em termos de y. Só que a gente tem que lembrar que aqui dentro do argumento eu tenho uma expressão. Então, vai ser uma função trigonométrica composta. Então, eu vou usar a regra da cadeia e derivadas trigonométricas. Eu uso as duas. Então, primeiro, seno de qualquer coisa. A derivada de um seno qualquer é cosseno dessa coisa. Então, a derivada disso aqui já vai ser cosseno do argumento 2x mais y. Só que como o meu argumento não é uma única variável, ele é uma expressão de x e y, eu vou ter que multiplicar pela derivada dessa expressão, regra da cadeia. Só que aqui eu vou olhar para com qual variável eu estou derivando. Como eu estou fazendo uma derivada em termos de x, x vai variar, né? Vai ser a derivada, e y é uma constante. Então, derivada de 2x é 2 e derivada de y é 0. Então, essa expressão ficou simplesmente 2 vezes cosseno de 2x mais y. Fazer agora em termos de y. De novo, derivada de seno de qualquer coisa é cosseno dessa coisa. Como eu tenho uma expressão aqui, eu vou agora derivar a expressão. Só que agora eu estou olhando para y. Então, 2x é constante, derivada de y é 1. Então, essa expressão ficou nada mais, nada menos que cosseno de 2x mais y. E tá aí as derivadas parciais dessas três expressões. Tranquilo, gente? Tranquilo ou não tranquilo? Vou dar uma pausa aqui no vídeo.